Muito bem, rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira falando sobre Trade Deadline, né? Meus amigos, ontem a gente teve o último dia de mercado na NBA, o último dia de trocas na NBA. O mercado de trocas está oficialmente fechado. Agora as equipes só podem explorar o mercado de buyout, inclusive já tivemos algumas equipes se movimentando, né? Minnesota trazendo o Mike Conley de volta. Inclusive, uma loucura o Mike Conley, né? Foi trocado para Chicago. De Chicago, ele foi para Charlotte. Em Charlotte, ele foi dispensado. E hoje, ele volta para Minnesota. Então, assim, né? Rodou e voltou pro mesmo lugar o nosso querido Mike Conley, né? O vovô Mike Conley. A gente teve também Evon Carter assinando com um novo time, não vou me lembrar qual agora, peço perdão. A gente teve Cam Thomas sendo colocado no mercado de buyout, né? Foi dispensado, tá livre aí, né? Vamos ver quem é que vai assinar com o nosso querido Peladeiro. Se é que alguém vai assinar com ele, né? Não sei. Realmente eu não consigo... Eu não consigo ver muito mercado no nosso menino Cam Thomas, não, tá? Ó, só pra dar informação, o Evon Carter assinou com o Orlando Magic, tá? Assinou com o Orlando. Enfim, as equipes agora vão explorar o mercado de buyout porque o mercado de trocas acabou. E aí, o que eu vou fazer no dia seguinte ao fechamento do mercado de trocas? Obviamente eu vou cornetar, né? Obviamente eu vou cornetar a galera. Vou aqui fazer o vencedores e perdedores da Trade Deadline da NBA, né? Vamos aqui falar sobre quem mandou bem e principalmente, né, sobre quem mandou mal, porque a melhor parte é cornetar. Não tem jeito, gente. Eu sou muito fã da corneta, sou muito fã. Eu gosto de criticar, gente. Desculpa, eu sou um cara amargurado, sou um cara azedo, né? Mas eu também elogio. Inclusive, eu vou falar aqui, tá? Diferente de algumas outras trade deadlines, onde a gente teve muito time fazendo cagada, nessa específica a gente não teve tantas cagadas. Tivemos algumas monumentais. Mas a maioria dos times, cara, fizeram bons negócios. Fizeram, outros não. Outros fizeram alguns negócios merdas. Mas a maioria foi bem. Eu acho que a maioria foi bem, né? Claro, um ou outro tal, mal, né? Tipo, você... né, trocar por um jogador que tem uma doença que não permite com que ele fique muito tempo em pé, pô, é foda defender, né? Você desmanchar o seu time numa temporada onde você não é dono da sua pick de draft e o dono é o atual campeão, também não é das decisões mais inteligentes. Então a gente teve algumas decisões meio questionáveis também. Mas eu acho que a maioria foi bem, a maioria fechou bons negócios. Enfim, vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Vamos aqui para vencedores e perdedores. Ontem, no resumo que eu fiz das trocas, meio que eu já dei uma prévia de quem que eu acho que mandou bem ou mandou mal, mas aqui a gente vai, né, dar aquela separada, né, separar o joio do trigo. Vamos aqui separar o joio do trigo. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vamos lá, vamos começar com quem? Com os vencedores ou com os perdedores? Os vencedores, né? Vamos deixar os perdedores pro final? Vamos. Você clicou aqui pra saber quem são os perdedores. A verdade é essa, né? Ninguém clica num vídeo desse pra ver elogio. Vê pra ver quem é que fez merda. Então vou deixar os perdedores pro fim, né? Nessa minha estratégia João Kleberiana, né? Que eu aprendi a fazer entretenimento com o João Kleber. Tem que deixar o melhor pro final. Então vamos deixar os perdedores pro final e vamos começar com os vencedores. Ó, o primeiro vencedor aqui da minha lista é o time que, na minha opinião, tá? Eu até falei sobre isso ontem, fez a melhor troca da deadline considerando o custo-benefício, que foi o Minnesota com a troca do Ayo Dosunmu, tá? Eu amo essa troca para Minnesota, né? O Ayo Dosunmu é um jogador que eu não vou falar que ele resolve totalmente os problemas do Minnesota, mas ele ajuda muito, né? Qual que é o grande problema de Minnesota? Ou pelo menos qual que vinha sendo o grande problema de Minnesota? Armação. PG. Minnesota não tinha um PG titular confiável. O Mike Conley, apesar de ser bom,
não é mais o mesmo Mike Conley de 2, 3 anos atrás. É um Mike Conley mais velho, um Mike Conley que não tem condições de ser titular. Não tem condições, tá? E o outro PG era o Rob Dillingham, que não é jogador de NBA, né? Vamos falar a verdade. Pode ser que daqui uns anos, evoluindo, ele se torne um jogador de NBA, mas hoje ele não é, né? Aí a outra opção é o Bones Hyland, que é um jogador que não dá pra você usar como titular. Como reserva, o Bones Hyland, ótimo. Ótimo não, é bom. Como titular, não dá. Ele tem muitas falhas, ele tem muitos buracos no jogo que não dá pra manter como titular. Então o Minnesota não tinha um PG titular. Minnesota vinha usando o DiVincenzo, né? Usando o DiVincenzo. Que não é o melhor DiVincenzo. O melhor DiVincenzo é jogando como SG, jogando fora da bola e tal. Não é o DiVincenzo armando, né? Ou muitas vezes usava o Anthony Edwards nessa função. Então, Minnesota não tinha um PG pra chamar de seu. Um PG pra olhar e falar, cara, esse é o meu PG titular. Com o Ayo Dosunmu agora eles têm. Né? O Ayo Dosunmu, pra mim, ele chega pra ocupar essa vaga. E ele tem características que casam perfeitamente com o que Minnesota precisa na posição de PG. Minnesota não precisa de um PG que entregue 25 pontos por jogo, que entregue 15 assistências por jogo. Se tivesse, beleza, ia ser bom. Mas não é algo que Minnesota precisa. Do que Minnesota precisa na posição de PG? Um cara que defenda, um cara que tenha um bom tamanho posicional, um cara que não precise muito da bola pra render, porque o Anthony Edwards é um jogador que já precisa muito da bola, o próprio Julius Randle também. Então precisava de um PG que atuasse um pouquinho mais fora da bola e um PG que tivesse um aproveitamento bom pra 3, pra dar espaçamento, pra dar, né, um pouco mais de opções, né, de bolas de 3 pro time. Tudo isso a Ayo Dosunmu entrega. É um jogador que tem um tamanho posicional excelente, é um jogador que consegue marcar dentro do garrafão também, consegue contestações ali na curta e média distância, coisa que Dillingham, Mike Conley não conseguem. Um jogador que arremessa muito bem de fora, tem um ótimo arremesso, tem um ótimo aproveitamento. Um jogador que não precisa da bola para render, ele trabalha muito bem fora da bola, tem um off-ball muito bom. E é um jogador jovem, apenas 26 anos. Então, cara, o Ayo Dosunmu, ele era a opção dos sonhos de Minnesota. E Minnesota, além de ter conseguiu, cara, gastando muito pouco, cara. Minnesota abriu mão do quê? De um capital de draft, né, qualquer coisa, e de 2 jogadores que não são jogadores de NBA, que é o Dillingham e o Leonard Miller. Então, cara, pra mim foi uma troca absurda pra Minnesota. Absurda. E pra mim, por conta dessa troca pelo Dosunmu, Minnesota é um dos grandes vencedores. Outro vencedor que eu coloco aqui é o Pacers, tá? Eu entendo a questão do risco que o Pacers está correndo na troca do Zubat. Para quem não sabe, né, o Pacers trocou pelo Zubat, envolvendo a sua escolha desse próximo draft, que é uma escolha que tem grandes chances de ser uma escolha top 3, top 4. Então, beleza, é um risco fazer o que Indiana fez. Só que é importante considerar e lembrar que é um risco muito calculado, porque, como eu disse, a escolha de Indiana desse próximo draft tem tudo para ser uma escolha top 3, top 4. Hoje, Indiana teria mais de 50% de chance de ficar com uma pick top 4 na loteria. E a proteção que Indiana colocou nessa pick é exatamente nessa zona. É uma proteção da 1 a 4 e da 10 a 30. Ou seja, essa pick que Indiana mandou para o Clippers pelo Zubat, juntamente de Mathurin, uma outra first e, se não me engano, uma second e o Isaiah Jackson, essa pick só vai para o Clippers se ficar entre a 5 e a 9. E aí tem um outro ponto que é importante considerar. Indiana não está reconstruindo. Apesar do Pacers estar tancando nessa temporada, não é um time de reconstrução, não é um time rebuild. Então não é que o Pacers está querendo acumular muitos talentos jovens do draft, não. Indiana não está pensando nisso. O Pacers só tá tancando, primeiro porque o Haliburton não tá jogando, e segundo porque existe uma chance deles pegarem um dos 3 melhores prospectos da próxima classe, que é o Darren Patterson, o AJ Dibunza e o Cam Boozer, que são 3 prospectos
que tendem a ter um impacto imediato na NBA, especialmente o Dibunsa e o Peterson. Então o Pacers só tá querendo manter essa pique pra pegar um desses moleques que não são moleques que vão precisar de anos pra se adaptar à liga, pra se desenvolver. Não, são moleques que chegam e já devem impactar muito. O Pacers quer ganhar agora. O Pacers quer voltar pras finais o mais rápido possível. Então o Pacers colocar essa proteção garante que, se eles ficarem com uma das primeiras escolhas, eles vão pegar um desses melhores prospectos e vão para a próxima temporada com Haliburton, com Nesmith, com Nembhard, com Siakam, com Jay Huff e com agora o Ivica Zubac junto de um dos principais jogadores do próximo draft. E se por acaso essa escolha não for entre as 4, foda-se pra Indiana, porque, repito, eles só querem jogadores que ajudem eles a ganhar agora. Qualquer jogador dessa próxima classe que não se chame Dibunsa ou Jared Peterson, e até o Ken Boozer, não vão ajudar a Indiana agora. Não vão. São jogadores que vão precisar de mais tempo de maturação. Os que podem ajudar agora são esses dois, principalmente. O AJ e o Peterson, que devem sair nas 2 primeiras escolhas. Então o Pacers, com essa troca, garante um pivô titular, que na minha opinião é o melhor pivô da NBA que não é All-Star. Dentre os pivôs que não são All-Stars, pra mim o Zubac é o melhor da liga. Uma máquina de duplos-duplos, ótimo do pick and roll ofensivo, que com o Haliburton vai ser lindo de se ver, né? A duplinha de garrafão, Zubac e Pascal Siakam, cara, tem potencial de dar certo gigante. Então, Indiana garante esse cara, que era uma posição carente do time desde a saída do Miles Turner. O Jay Huff, apesar de ser bom, não é um cara pra você ter de titular numa run de título, né? O Ivica Zubac já é outro nível. Então eles garantem esse upgrade na posição de pivô, arriscando uma pick que, se fosse fora do top 3, já não ia ter tanto valor assim pro Pacers. Entendeu? E vai abrir mão de um Metron, que o Pacers nem queria mais ficar, tanto que o Pacers nem cogitou renovar com ele. É um jogador que é jovem, tem talento, mas vamos falar a verdade, gente. O Metron, desde que ele chegou na liga, ele não mostrou nenhuma evolução. Ele é o mesmo jogador desde que chegou na NBA. Mesmo jogador. Mesmo jogador. Então é o cara que parece que já bateu no teto dele com 23 anos. Então, eu entendo o risco que Indiana corre, mas, cara, é um risco que é super ok de Indiana correr. E as chances, as probabilidades estão a favor de Indiana, porque o Pacers não vai melhorar essa campanha. Você acha que o Pacers vai querer melhorar a campanha deles tendo agora essa pick com proteção top 4? Não vão querer. O Pacers vai continuar tancando de forma descarada. E as chances do Pacers terminar no top 4 é muito grande. Não é tão grande porque a loteria tem dessas, né? Tem dessas a loteria. Mas é uma chance boa. E repito, se a loteria for sacana com o Pacers e essa pick ir pro Clippers, não seria uma pick que o Pacers teria tanto apreço assim. Porque o legal do Pacers pra esse draft, o que é legal pro Pacers, o que o Pacers enxerga como valioso nesse draft, é o Dibunsa e o Peterson. Você entende? Então, cara, pra mim o Pacers foi muito vencedor. Eu amo essa troca que eles fizeram com o Zubac. E eu gosto da coragem do Pacers, cara. Botando a cara, se arriscando. É isso, mano. É isso, velho. Você não é campeão sem arriscar. Você não é campeão sem arriscar. OKC. Quando o OKC trocou o Paul George, vindo da sua melhor temporada da carreira, muita gente criticou. Falou, nossa, o OKC tá maluco. Vai trocar... Quem que é esse Shea? Esse monte de escolha de draft. Vai virar nada essas escolhas de draft. Deu certo. Você tem que arriscar, né? Você tem que arriscar. E o Pacers tá arriscando, cara. E pra mim é um risco super tranquilo do Pacers correr. E eu gosto, cara. Gosto demais. Adoro a ideia de Zubac junto com o Haliburton. Acho que vai funcionar super bem, cara. E o contrato do Zubac é muito bom também. É um contrato muito bom. Então, eu adoro essa troca pro Pacers de todas as formas. Todas as formas. Então, o Pacers pra mim é outro vencedor. Outro que eu coloco como vencedor é Dallas, tá? Eu sei que muitos vão falar que a troca foi horrível, a troca do Anthony Davis e blá blá blá. Mas eu vou te falar, cara, quem acha que essa troca do Anthony Davis foi ruim,
é porque tá na cabeça a troca do Luka. Se você desassociar a troca do AD da troca do Luka, se você esquecer a troca do Luka, você vai perceber que a troca que o Dallas fez do Anthony Davis foi muito boa para Dallas. Porque você tem que considerar que o Anthony Davis é um jogador que vai fazer 33 anos agora em março, um jogador que tem um histórico de lesões, que está machucado nesse exato momento, inclusive, né? Um jogador que tem uma player option para 27, 28, uma player option de 62 milhões, que obviamente ele vai querer negar para negociar um novo contrato. Então, quando você considera todos esses fatores, cara, o valor de mercado do Anthony Davis numa troca era um valor baixo. Era um valor baixo, tanto que o que vinha sendo falado era de que se alguém chegasse oferecendo uma first pelo Anthony Davis, o Dallas ia trocar. Porque já seria visto como um valor muito alto pelo que o Anthony Davis vale hoje. E aí me chega o Wizards e oferece bem mais do que isso, né? Oferece contratos expirantes que vão abrir espaço no cap pro ano que vem, oferecem um bom capital de draft. Ah, mas as picks não são tão boas. Eu reforço o que eu venho falando nos últimos dias. Para times em reconstrução, é muito mais valioso você ter muitas picks do que você ter picks de fato necessariamente boas. Você precisa ter capital de draft, você precisa ter muitas escolhas, porque isso te dá flexibilidade. E essa troca que o Wizards fez pelo AD dá exatamente isso para Dallas. Dá flexibilidade financeira, porque são 2 contratos expirantes grandes, né, do Bagley e especialmente do Chris Middleton. E dá flexibilidade também de movimentações por conta do capital de draft. Então, eu coloco o Dallas como vencedor porque eles conseguiram um valor no Anthony Davis que eu achei que eles não iam conseguir. Eu achei que se eles fossem trocar o AD, eles trocariam por, no máximo, uma first e alguém para bater salário. Eles conseguiram mais do que isso. Então, eu sim considero o Dallas um vencedor dessa deadline. Eles pavimentam, né, a reconstrução agora. Eles oficializam, né, essa reconstrução ao redor do Cooper Flag. Essa temporada agora vai ser toda pensando em draft, né, uma temporada onde o Dallas obviamente não vai mais nem cogitar competir. Inclusive, off-season que vem, fiquem no aguardo de Kyrie Irving sendo trocado, tá? Eu não sei o quanto que Dallas vai estar disposto em manter o Kyrie Irving. Sinceramente. Só se eles quiserem testar o Kyrie Irving um ano do lado do Cooper Flag pra ver o que vira. Mas se eu fosse Dallas, eu já tentaria dar a linha no Kyrie Irving no off-season. E aí realmente construir tudo do zero ao redor do Cooper Flag. Né? Que já vem se mostrando, né, mais do que capaz de ser esse pilar desse novo Dallas. Inclusive ontem, mais um jogaço dele contra o Wemby, né? Jogou pra caralho ontem contra o Spurs o nosso Cooper Flag. Então, pelo valor que Dallas pegou pelo AD, eu não consigo não colocar Dallas como um vencedor. Pra mim, Dallas foi sim vencedor. E eu coloco o Wizards também como vencedor, galera. Sim. Washington Wizards é um vencedor. Ah, mas o Anthony Davis machuca demais, Luiz. O Anthony Davis tá machucado. Talvez ele nem jogue nessa temporada. De fato. Mas quem falou que isso é ruim pro Wizards? Claro, o AD ter histórico de lesões não é necessariamente bom. Mas ele não jogar nessa temporada não é ruim pro Wizards. Muito pelo contrário. Quanto menos competitivo o Wizards for nessa temporada, melhor. Porque eles garantem mais uma pick alta no próximo draft. E pra mim o que torna o Wizards vencedor é a oportunidade de mercado que eles abraçaram. O Wizards pegou 2 All-Stars muito na baixa, gastando muito pouco. Olha o que eles tiveram que gastar, gente, pra pegar Anthony Davis e Trae Young. Vocês têm noção que eles conseguiram esses 2 caras que saudáveis são All-Stars incontestáveis, sem abrir mão de nenhum dos seus principais jogadores, sem nenhum dos seus jovens, sem nenhuma das suas picks valiosas. Olha o que o Wizards fez, cara. Sabe o que o Wizards fez? Sabe o que o Wizards foi? Um baita de um oportunista. No bom sentido. O oportunista é o cara que aproveita oportunidades. O Wizards foi isso. O Wizards viu que ninguém tava querendo Trae Young e Anthony Davis e falou:
Ah, ninguém quer? Traz pra cá, então. Vocês não querem? Não é bom pra vocês? Então vem. Então vem pra cá. Vem pra cá. E aí nessa, eles gastaram muito pouco, se livraram de contratos que eles não queriam, né? Como o caso do Chris Middleton e do McCollum. E pegaram 2 caras que ano que vem, junto dessa molecada, se eles ficarem saudáveis, obviamente, e esse é o grande fator, eles têm tudo pra brigar por playoffs nesse leste, gente. Galera, vamos lá. Trae Young, Trey Johnson, Bobby Carrollton, Coulibaly, Alex Sarr, Anthony Davis, Keyshawn George. Gente, é time pra brigar por playoff nesse leste. É pra brigar por playoff. Se todo mundo ficar saudável. Então, cara, assim, pra mim o Wizards fez 2 baita negócios e a troca pelo Anthony Davis eu adorei, cara. Adorei o que o Wizards fez. Pegou na baixa, pagou pouco. E sabe o que é o mais importante nessas trocas que o Wizards fez? Foi na questão anímica do time e da torcida. Você trazer Trae Young e Anthony Davis, além de te deixar um time mais competitivo, te faz um time muito mais atrativo pra se ver. Eu tenho certeza que na estreia desses 2, você que tá assistindo esse vídeo, você vai parar pra ver. Você vai parar pra ver o Wizards, pra ver o que esses 2 vão fazer. E eu duvido que sem ter esses 2, você pararia um dia pra ver um jogo do Wizards. Ah, mas Luiz, pô, o Alex Sarr é bom jogador. Ele é bom jogador, fazendo uma puta temporada. Mas não é um jogador que chama o fã. Entendeu? Ah, Luiz, mas... Nossa, mas os times têm que se importar com isso? Tem que se importar. NBA é business. E você não faz business se você não é visto. Entendeu? É importante você ter jogadores que vendam ingressos. E agora o Wizards tem 2 caras que vendem ingressos. A galera quer ver Anthony Davis e Trae Young, quer ver esses 2 jogando juntos. Ainda mais com essa base jovem ao redor. Então, pra mim, cara, o Wizards foi gigante nessa deadline. Já havia sido gigante na troca do Trae. E agora, com a troca do Anthony Davis, cara, mandou muito bem. Mandou muito bem o Washington Wizards, cara. Que negócio, hein, cara? Que negócio que o Wizards fez, cara. Nossa, puta merda, bom demais, cara. Muito bom mesmo, gosto demais mesmo do que o nosso querido Washington Wizards aprontou. Outro vencedor pra mim foi o Cavs, tá? O Cavs pra mim foi um grande vencedor, porque... E eu vou te falar, não é um vencedor só pela troca do Harden. Eu acho a troca do Harden boa pro Cleveland, tá? Apesar das questões da idade do Harden e do contrato novo que ele vai ter que assinar, que deve gerar em torno dos 80 milhões de dólares 2 anos, é pelo menos o que ele quer receber. Cara, o Harden, ele é um jogador consideravelmente melhor do que o Garland em tudo. Não tem nada que o Garland faça melhor do que o James Harden. Nada. O Harden é melhor em tudo. É melhor armando, arremessando, criando em meia quadra. Na defesa, ambos são ruins, mas o Harden pelo menos tem um tamanho a seu favor. Pega rebote, coisa que o Garland não faz. Então, mesmo o Harden sendo 10 anos mais velho que o Garland, ele é 10 vezes melhor do que o Garland. E outra, muito mais disponível também. Né? Só o fato do Harden jogar já torna ele melhor do que o Garland, porque o Garland não joga. Você entende? Então, a troca pelo Harden eu adoro, tá? Eu acho que o Cavs foi muito bem. Mas pra mim o que torna o Cavs vencedor mesmo na deadline foi a troca pelo Keon Ellis. Porque aí sim foi uma jogada de mercado de Cleveland que é pra gente dar parabéns. Cleveland tinha uma grande necessidade nessa deadline, que era resolver a defesa de perímetro. Um dos grandes problemas de Cleveland nessa temporada é a defesa de perímetro. É a defesa no ponto de ataque. E o que eles fizeram? Eles pegaram o DeAndre Hunter, que eles não queriam mais, que vem fazendo uma temporada patética e que tem um salário gigante, né? Mais de 20 milhões de dólares. Pegaram esse cara e transformaram ele no Keon Ellis, que resolve essa questão de defesa de perímetro, ou pelo menos ajuda muito a resolver essa questão de defesa de perímetro, e ainda arremessa muito bem de fora, é um cara de mais de 40% para 3 na carreira. E trouxeram o Dennis Schroeder, que vem para ser esse PG reserva, vem para ser esse backup do Harden,
O contrato do Schroeder não é lá dos melhores. Acho que são o quê? 16 milhões 2 anos? 16 milhões por ano nos próximos 2 anos? Acho que é algo que gira em torno disso. Então não é um contrato dos melhores, mas é um jogador que enquadra, te entrega controle, te entrega infiltração, te entrega defesa. Eu acho o Schroeder um bom defensor, pelo menos ele é muito voluntarioso. Então, trocando um jogador que eles não queriam mais e que tem um contrato horrível, eles pegaram 2 jogadores que ajudam eles exatamente no que eles mais precisam. E aí teve o plus, né, da troca pelo Harden, que pra mim é maravilhosa, né? Pensando nesse curto prazo onde Cleveland quer vencer a todo custo. Cavs quer vencer agora. Cavs não tá pensando no futuro, Cavs quer vencer agora. E a troca pelo Harden ajuda muito eles nesse objetivo. Então, pra mim, Cleveland, pela troca do Harden, mas especialmente pela troca pelo Keon Ellis, pra mim o Cavs é um grande, um senhor de um vencedor aqui, tá? E pra encerrar a lista de vencedores, né? Pra passar pros perdedores, que esse vídeo aqui já tá o quê? Batendo... Pô, já tá batendo meia hora aqui. Eu vou de Oklahoma, tá? Pra encerrar, eu vou de OKC como vencedor. E o OKC é vencedor por 2 motivos. O primeiro, a troca pelo Jared McCain, né? O OKC não ia fazer um grande negócio nessa deadline, né? Eu, como torcedor, é óbvio que eu especulei e ficava imaginando cenários mirabolantes, onde o OKC ia atrás de um Trey Murphy, ia atrás de um Michael Porter Jr. da vida. Eu sonhei, porque eu sou torcedor. Mas racionalmente, era óbvio que o OKC não ia fazer um movimento tão agressivo assim. Não ia. Não faz nem o perfil do Sam Prest, né? Então, o OKC... O que o OKC ia fazer nessa off-season? Se fosse fazer alguma coisa. Off-season não, trade deadline, perdão. Ia fazer algum movimento pontual, ia fazer alguma aposta usando o seu capital de draft. E a aposta pelo Jared McCain, ela é extremamente válida, porque é um jogador que teve um início de carreira incrível, né? O início do ano de calor do Jared McCain foi uma coisa absurda que ele jogou. Absurda, chutando, sei lá, papo de 40% para 3, 44% em catch and shoot, criando arremesso muito explosivo em pontuações, né? Ele teve ali uma semana no Sixers, no seu ano de calouro, que ele teve o quê? Uns 28 pontos de média, uma coisa absurda, foi algo parecido com isso. Então é um jogador que teve um início muito bom, acabou sofrendo uma lesão gravíssima que tirou ele de todo o restante da temporada dele de calor, ele jogou só 23 jogos na sua temporada de calouro. Voltou nessa temporada, ainda não voltou, né, do mesmo jeito, não voltou no mesmo nível que ele vinha apresentando, o que é normal também, se tratando do tempo que ele ficou fora e da lesão que ele teve. Mas é um jogador que ainda é muito novo, que tá em contrato de calouro, ou seja, o impacto dele na folha de OKC vai ser mínimo. E um jogador que, se voltar a jogar o que ele jogou nos seus primeiros 23 jogos de carreira, o que pode muito bem acontecer porque não faz muito tempo, ele vai ser tudo que o OKC precisa. Um shooter que cria o próprio arremesso, sabe? Que consegue se resolver sozinho. Tudo que o OKC precisa. E qual foi o preço pago? Umas picks que o OKC nem ia usar. Uma pick de primeira rodada do Houston, que vai ser uma pick para baixo da 25, 26. E umas picks de segunda rodada. Luiz, você não acha que o OKC poderia ter usado isso para pegar um jogador mais confiável, um jogador mais seguro? Até acho. Até preferiria, tá? Como torcedor, eu preferiria que o OKC trouxesse um jogador mais seguro, né? Sem esse histórico de lesões e tudo. Um cara mais provado. Eu queria. Mas considerando tudo que eu já falei do McCain, do que ele apresentou nos seus primeiros jogos, do potencial que ele tem e do contrato que ele tem, eu acho que o OKC mandou muito bem aqui. Só que o OKC não é vencedor só por conta disso. O OKC também é vencedor por conta do Clippers. Porque com as trocas de Harden e Zubat, a tendência para esse resto de temporada do Clippers é do Clippers ser muito pior do que vinha sendo. A campanha do Clippers tende a despencar a partir de agora. E quem que é o dono da escolha do Clippers desse próximo draft? É, Oklahoma! Então, OKC pode terminar essa temporada
Existe um cenário realista onde o OKC termina essa temporada sendo de novo campeão, ou pelo menos chegando em mais uma final, e tendo uma escolha de loteria do próximo draft. Tendo o Jared McCain, tendo sequência, podendo recuperar o seu grande basquete. Então, cara, pra mim o OKC é um puta vencedor por conta disso, cara. Um dos maiores vencedores. Inclusive, eu vi alguns analistas colocando o OKC como o grande vencedor da trade deadline por conta disso que eu falei, né? Do combo McCain e derrocada do Clippers. Então, cara, o OKC sem dúvida é um grande vencedor e é o time que encerra essa minha lista de vencedores. Indo pros perdedores, eu vou tentar dar uma acelerada, porque o vídeo já tá extremamente longo. Eu não achei que o vídeo ficaria tão longo assim. E já vou adiantar, tá, galera? Hoje, sexta-feira, não vai ter Switch TV Show, tá? Não vai ter Switch TV Show. Eu vou aproveitar hoje pra dar uma descansada, que ontem, né? Os últimos 3 dias foram bem pegados, né? Inclusive tá viralizando a fotinha que eu postei, né? Fazendo referência ali ao Jimmy Butler. Pô, obrigado aí a galera que tá compartilhando. Muita gente me sacaneando, né? Mas tudo bem, tamo aí pra isso. Mas, brincadeiras à parte, realmente os últimos 3 dias foram bem cansativos. Ontem eu não consegui dormir direito, acabei virando a noite vendo, né, os jogos do Warriors e do Lakers. Inclusive tem vídeo sobre esses 2 jogos, vamos ver depois. Então eu vou aproveitar hoje para dar uma descansada. Hoje também eu gravo a prévia do Super Bowl. Tem Super Bowl domingo, hein? Não vamos nos esquecer disso. Então hoje eu gravo a prévia do Super Bowl também. Então hoje não vai ter Switch TV Show, tá, galera? Só deixando claro, né? Então, enfim. Vamos para os perdedores, então? E aí, igual eu falei, eu vou tentar ser um pouco mais breve. Primeiro perdedor para mim, cara, eu vou colocar Memphis como um perdedor. Mas não é por conta da troca do JJJ. Eu já falei aqui, eu gostei do que eles conseguiram pelo JJJ. Né, conseguiram um bom capital de draft vindo de Utah. Conseguiram alguns bons jovens como o Walter Clayton e o Taylor Hendricks. As escolhas que o Jazz mandou não são as melhores escolhas, né? Vamos combinar. São algumas escolhas. Uma é a melhor de 2027, né? Entre Cleveland e Minnesota. Né? Uma é uma do Lakers de 2000 e... Não me lembro qual que é, uma escolha futura do Lakers. Então as escolhas não são as melhores, né? Foram 3 escolhas de primeira rodada que o Jazz ofereceu. Que o Jazz deu, melhor dizendo. Mas ainda assim são 3 escolhas de primeira rodada. E aí quando você junta com o que o Memphis pegou pelo Desmond Bane, que foram 4 firsts, cara, você pegou 7 firsts em 2 jogadores. Então, eu não coloco o Memphis como um perdedor por conta da troca do JJ, nem pela troca do Desmond Bane. O que me faz colocar Memphis como um perdedor é a não troca do Ja Morant. Eles não conseguiram trocar o Ja Morant. Era óbvio que eles queriam trocar o Ja Morant, era óbvio que eles queriam se livrar do Ja Morant. Não faz sentido você se livrar do Bane e do JJ e não se livrar do Ja Morant. O sonho de Memphis era ter terminado essa deadline sem nenhum desses 3. Né? Iniciando uma nova fase com o Cedric Courage, com o Zach Edey, com a molecada. E um caminhão de picks. Só que eles não conseguiram trocar o Ja Morant. Sabe por quê? Porque ninguém quis. Ninguém quis o Ja Morant, ninguém quis oferecer uma primeira rodada pelo Ja Morant. Então, o fato deles não terem conseguido trocar o Ja Morant e o fato deles terem percebido que o valor do Ja Morant é quase nulo no mercado torna Memphis um perdedor. Porque a pergunta é: o que eles vão fazer com o Ja Morant agora? Vão botar ele pra jogar? Vão botar ele pra jogar assim? Com todo mundo sabendo que Memphis tem de tudo pra trocar ele? Inclusive o GM de Memphis falou agora que quer trocar o Ja Morant. Falou publicamente que quer trocar o cara. Então você vai botar ele pra jogar nesse contexto? E a pergunta é, na off-season, será que você vai conseguir trocar o Ja Morant? Será que você vai conseguir ter algum retorno positivo pelo Ja Morant? Porque do jeito que tá, Memphis vai ter que gastar uma das escolhas que pegou do JJJ e do Bane pra se livrar do Ja Morant. Inclusive as informações são de que Memphis teria pedido uma first pro Heat, pra trocar o Ja Morant pro Heat. O Heat queria o Ja Morant. Então o Memphis falou, beleza, me manda uma first e um Kelly War aí que eu troco. E Miami falou, não, você não tá entendendo. Eu quero que vocês me paguem uma first. Ou seja, a tendência
é que Memphis tenha que pagar pra se livrar do Ja Morant na off-season. Isso tudo tendo ele jogando esse restante de temporada. Ou pelo menos estando no time. Então, por tudo isso que envolve a questão de Ja Morant, eu coloco o Memphis como perdedor, cara. Porque, repito, a troca do JJJ eu gosto. Gosto do que eles pegaram pelo Jaren Jackson. Mas, mano, você não conseguir se livrar do Ja Morant te faz um perdedor, mano. E você ter recebido a confirmação do mercado de que você vai ter que pagar pra se livrar dele no off-season, te faz ainda mais perdedor. Então, pra mim, Memphis é sem dúvida, um dos grandes perdedores dessa trade deadline. Outro perdedor pra mim é o Clippers, né? Obviamente, né? Acabei de descascar o Clippers, né, nos vencedores. Óbvio que o Clippers vai estar nos perdedores. E aí, vamos lá. Luiz, você acha que pegar o Garland numa troca pelo Harden é ruim? Cara, não é ruim. O Garland é pior do que o Harden em tudo. Mas é um jogador 10 anos mais jovem. Um jogador que já foi All-Star 2 vezes, né? Então não é um retorno ruim pelo você pegar o Garland pelo Harden. Luiz, você acha que a troca do Zubat foi ruim? Cara, assim, eu não gosto dessa troca pro Clippers. Eu entendo o valor de você pegar o Mathurin, o valor de você pegar uma first futura de Indiana e poder ter a first do Pacers desse ano. Eu entendo isso. Você pegar 2 firsts pelo Zubat, cara, é um bom valor. O que me incomoda é o timing do Clippers de fazer essas coisas. A troca do Harden não tinha o que o Clippers fazer. O Harden pediu troca e beleza, irmão. Não tem o que você fazer quando o Harden pede troca. Você tem que se livrar do cara. Beleza. Agora, você trocar o Zubat nesse momento... Ah, mas tinha que aproveitar o valor de mercado do Zubat. O valor dele ia continuar o mesmo no fim da temporada, gente. Desculpa. Ah, mas sem o Harden o Zubat não ia produzir tanto. Mas isso ia ser usado até como desculpa. Do tipo, pô, velho, você vai cobrar mesmo a produção do Zubat nessa zona do Clippers sem ter um playmaker? Não, o Zubat ainda é bom, ele só precisa de um playmaker pra ajudar ele. Seria uma desculpa pra manter o valor do Zubat. Então a desculpa de, aproveitou o valor dele ia continuar alto. O Zubat é um jogador de grande valor na NBA. Os times valorizam muito o Zubat. Então você trocar ele agora, pra mim, é loucura, porque você tira o seu pivô titular numa temporada onde você não tem sua pique. Se o Clippers fizesse a mesma troca, só que na off-season, eu ia chegar e falar, cara, o Clippers fez um bom negócio. Pô, troca o Zubat, você vai tancar mesmo nessa temporada, você pega uma pique alta sua do próximo draft, com a chance de pegar a pique do Pacers também. Porra, pega o Mathurin. Posso falar? Eu ia elogiar essa troca, se fosse feita na off-season. Mas sendo feita agora... Cara, pra mim é uma loucura, porque o Clippers vai piorar muito nessa segunda metade de temporada. Ah, Luiz, mas você não acha que com o Garland, Mathurin, o Clippers vai ganhar jogos? Cara, não. Não. Quem que vai ser o pivô do Clippers, gente? Vai ser o Brook Lopes. Os restos mortais de Brook Lopes, mano. No Oeste. Qual a motivação que o Kawhi vai ter pra jogar, por exemplo? O que o Kawhi vai querer? Inclusive tem esse papo aí de Kawhi suspenso ainda, né? Por conta da questão da aspiration. Me soa como uma teoria da conspiração. Mas existe esse papo. O que você acha que vai ser do Clippers agora, gente? O Garland não tem nem data pra estrear, não tem nem data pra voltar de lesão. Tá machucado de novo, problema no dedo dele. O dedo dele não arruma de jeito nenhum. O Clippers vai ser muito ruim nessa metade de temporada. A campanha do Clippers vai ser ruim a partir de agora. A expectativa é essa. E quem que vai sair ganhando com isso? O Thunder, que vai pegar a pique do Clippers. A única chance dessa troca se provar boa pro Clippers é se na loteria a pique do Pacers ir pra eles. Tem a questão, né, de que se a pique desse ano não for pra eles, o Clippers ganha a first de 2031 do Pacers. Tem esse ponto também. Mas é de 2031 ainda. Então, cara, assim, no curto prazo, no longo prazo, eu vou dar o braço a torcer. No longo prazo, essa troca pode se provar boa. No longo prazo. Hoje, é horrorosa. É horrorosa.
É horrorosa, gente. Desculpa, não dá. E reforço, se eles tivessem feito a mesma troca na off-season, eu ia estar elogiando. Mas como fez agora, pra mim é loucura, velho. Você vai tancar pro Thunder. Você vai tancar pro Thunder. E existe uma chance real de você nem ficar com a pick top 3 de uma... Você nem ficar com a pick do Pacers. Porque se for top 3 é do Pacers. Se for top 4 é do Pacers. E o Pacers com certeza vai terminar com uma das 3 piores campanhas. Então, pra mim, Memphis e Clippers são claros perdedores, tá? Sacramento também, pelo amor de Deus. O que Sacramento aprontou nessa trade deadline também é pra... Assim, se existe ainda algum torcedor do Kings, irmão, larga esse time, cara, com todo respeito. Não tem como, cara. O Kings tinha um objetivo na deadline, que era se livrar de Lavine, Sabonis e DeRozan. Eles terminaram com os 3. Terminaram a deadline com os 3. Não trocou ninguém e ainda fez essa troca horrorosa do Keon Ellis. Eles trocaram o seu melhor ativo, talvez o seu único ativo positivo, que era o Keon Ellis, pro DeAndre Hunter. Pô, velho, ridículo demais o trabalho do Kings, uma coisa horrorosa. Horroroso o trabalho do Kings. Eu coloco Chicago também como perdedor. Ô, velho. Vucevic, Kevin Huerter, Kobe White, Ayo Dosunmu. Você perdeu todos esses jogadores e não conseguiu nenhuma first. Não foi nenhuma first eles pegaram. O que eles pegaram? Um monte de armador que tá tudo entubado ali. Tá tudo entubado. O Bulls é o time com mais armadores na história da liga. Né? Josh Giddey, Trey Jones, Jaden Ivey, Anthony Simons. Armador é o que não falta. Né? Aí eles me pegam quem? O Yabusele e Nick Richards. Ô, velho, desculpa, cara. Não dá. Não dá, cara. O Chicago Bulls tá de sacanagem. O Chicago Bulls tá de sacanagem com o torcedor, mano. Ah, e pegou o Colin Sexton também. Tem Colin Sexton ainda! Meu Deus do céu, cara. Não dá pra defender o Bulls. E pra encerrar, cara, eu coloco como perdedor todos os times que queriam o Giannis, né? Porque Raie é pegadinha do malandro. O Giannis não foi trocado, né? No fim, como é que fala? No fringir dos ovos, o Bucks falou, não vou trocar o Giannis, não. Né? Depois de uma novela de meses, não vai trocar. E aí todos os times que ficaram segurando seus ativos pelo Giannis ficaram de xereca. E aí eu tô falando especificamente de 2. Miami Heat, que inclusive foi o único time do leste que não fez nada na trade deadline. Ah, desculpa, eu tava falando dos vencedores, esqueci de falar Charlotte Hornets, tá? Quase esqueci, Charlotte é um grande vencedor. Pegou Kobe White, que vai ajudar muito esse banco. O Ty Jones eles acabaram trocando, né, pra Dallas. Mas a troca pelo Kobe White eu achei excelente, tá? Achei uma excelente troca pro Hornets. Quase que eu esqueci. Hornets é um vencedor. Anota aí. Hornets que chegou ontem a 8ª vitória seguida, né? 8 vitórias seguidas do Hornets. Venceram o Houston Rockets. Jogando muito o Charlotte. Tem que respeitar o abelhão. Mas o que eu tava falando? Os times que seguraram tudo pelo Giannis. Miami Heat segurou tudo pelo Giannis. Não conseguiu. Aí foi atrás do Ja Morant, o Pat Riley achou o preço caro e o Heat terminou sem nada. Né? Então o Heat ficou de xereca por conta do Giannis e o nosso Golden State, né? Que sonhou com o Giannis, que chegou a oferecer o Draymond Green, ofereceu todas as suas picks e terminou com o Porzingis. Inclusive, a Atlanta é um time que eu não sei onde colocar, tá? Tem alguns times que eu não tenho não tem um lugar certo, né? Não são nem vencedores nem perdedores. Por exemplo, eu gostei da troca que o Hawks fez do Porzingis. Eles trocaram um jogador que não joga por um Jonathan Kuminga e um Buddy Hield. Eu achei uma troca boa. Mas, ao mesmo tempo, teve outras trocas que a Atlanta fez, tipo a do Viticret ali, que... Porra, o que o Hawks tá querendo, sabe? São trocas que eu olho e falo, caralho, o que o Hawks tá querendo, né?
Aí pegaram o Jock Landale, que ontem jogou bola, hein? Ontem jogou bola o Jock Landale. Mas é assim, é um cara que... né? Então, o Hawks é um time meio nebuloso ainda. Mas o Golden State, pra mim, cara, assim... Se tem um time que se fudeu pelo fato do Giannis não ser trocado, foi o Golden State. Porque eles ficaram sonhando com o Giannis, a torcida ficou sonhando com o Giannis, e aí pra eles darem uma resposta pro torcedor, pra não terminar a trade deadline sem nada, eles acabaram recorrendo ao Porzingis. Que não me entenda mal, é um ótimo jogador. Eu acho que, tecnicamente, o encaixe do Porzingis nesse Warriors pode ser muito bom. Um cara alto, que espaça muito bem a quadra, tem uma ótima proteção de aro, né? Ele jogou muito bem em Boston. Nas vezes que jogou. E esse é o ponto sobre o Porzingis. Ele não joga. Ah, Luiz, mas você não viu que o Steve Kerr falou? Que os médicos do Warriors garantiram que o Porzingis vai jogar? É, mas eu já ouvi isso antes. Já ouvi isso de... Eu ouvi isso de Atlanta, eu ouvi isso de Dallas, eu ouvi isso de Boston. E galera, a questão do Porzingis não é física, é de doença. O Porzingis tem uma doença sistêmica que ataca o sistema nervoso dele, que faz o batimento cardíaco dele aumentar se ele fica muito tempo em pé. É um jogador de basquete que não pode ficar muito tempo em pé, senão os batimentos cardíacos dele vão pra lua. Então, como é que você quer que eu confie num cara desse, gente? Desculpa, eu me dou o direito de ser cético com o Porzingis. Você entende? Eu me dou o direito. Como é que eu não vou ser cético com o Porzingis? Como é que eu vou acreditar que o Porzingis vai jogar? A única coisa boa que eu vejo nessa troca do Warriors é o inspirante do Porzingis, que de fato é um bom inspirante, 30 milhões de dólares. Vai dar um pouquinho de flexibilidade pro Warriors na temporada que vem. Não vai ser tanta, porque os contratos do Curry, do Green e do Butler ainda vão ter um peso gigante, né? Se não me engano, os três vão ocupar papo de 88% do cap do Warriors, né? E ainda tem ali a player option do Melton, do Hofford, tem o contrato do Muri, enfim. O Porzingis vai dar uma aliviada pelo inspirante, mas não vai ser tanta também não. Não é como se o Warriors for abrir um espaço no cap pra investir numa super estrela, não. Não. Então, pra mim, cara, quem mais se fudeu nessa questão do Giannis foi o Warriors. Porque agora... Ah, Luiz, mas eles seguraram as escolhas de primeira rodada. Eles podem ir atrás do Giannis no off-season. Com certeza. Mas agora a concorrência pelo Giannis vai ser muito maior, não vai? Porque agora, quem que era o concorrente do Warriors pelo Giannis? Era Minnesota e Miami. O Knicks não tava na jogada porque não tinha pique. E os outros times não... né? O Lakers não tinha pique também pra oferecer. Então o Warriors tinha esses caras de concorrente. Agora no off-season, bichão, o Knicks vai liberar pique pra envolver em troca. O Lakers vai liberar, acho que 3 firsts pra envolver numa troca. E se por acaso um OKC, um próprio Knicks, o próprio Spurs irem mal no playoff, existe a chance deles irem atrás do Giannis no off-season também. E aí o Golden State, que tinha poucos concorrentes agora, tão fudido, porque eles vão ter muito mais concorrentes. E vamos falar outra coisa. Ah, mas o Giannis quer jogar no Warriors. O Giannis quer jogar no Warriors? Quem te falou isso, meu amigo? Vamos lá, gente. Se o Giannis quisesse jogar no Warriors, você não acha que ele teria ido agora? Porque o Warriors fez proposta. O Warriors ofereceu as escolhas que eles tinham, o Draymond Green, Kuminga, e o Bucks falou não. Vocês acham que se o Giannis quisesse ir pro Golden State, o Bucks não teria aceitado a proposta? É óbvio que teria, gente. É óbvio que teria. Entendeu? Então esse papinho de que o Giannis sonha em jogar no Warriors. Cara, isso é papo furado, bicho. Acorda! Como diria Monark, acorda! Acorda, porra! Caralho! Então pra mim, cara, o Warriors sai como perdedor. Primeiro, por não conseguir o Giannis. Segundo, porque se quiser pegar no off-season vai ter muito mais concorrência. E terceiro, porque teve que se contentar com o Porzingis. Que, repito, não dá pra confiar que ele vai jogar.
Então o Warriors joga fora mais um ano do Curry, esse ano tá jogado no lixo, já foi jogado no lixo, e nada garante que o ano que vem não vai ser jogado no lixo também. Assim, então, pra mim, esses foram os perdedores. O Bucks, cara, eu até pensei em colocar o Bucks como perdedor, porque na minha opinião a única saída pro Bucks ter um futuro é trocar o Giannis, é capitalizar em cima dele e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, cara, eu não consigo colocar o Bucks como perdedor, porque querendo ou não, ao segurar o Giannis, o Bucks ganha mais alguns meses de chance de convencer ele a assinar uma extensão. Então, querendo ou não perder o Giannis é algo bom, né? Também é algo bom você não perder o Giannis. Inclusive, as informações são de que o Bucks vai tentar ser muito agressivo nessa off-season pra dar um time pro Giannis. O que é, né? Que é algo que toda off-season se fala a mesma coisa e o Bucks nunca consegue nada, né? Mas a informação é essa. Então, eu não consigo colocar o Bucks como perdedor porque, de certa forma, você manter o seu melhor jogador, o seu melhor ativo e o seu maior ídolo é algo bom. Fora que trocar o Giannis na off-season dá muito mais poder de negociação pro Bucks do que trocar agora, porque agora os parceiros de negócio pro Bucks eram poucos, eram restritos. Na off-season, o mercado se abre bastante. Então o Bucks não dá pra dizer que é perdedor e também não dá pra dizer que é completamente vencedor. O Bucks também fica nesse meio termo. Mas enfim, pra mim esses aqui, cara, foram os maiores perdedores e vencedores. Daria pra colocar o Harden também como vencedor, mas aí eu queria focar mais nos times em si, né? Queria focar mais em times que venceram e perderam. E pra mim, esses foram os que mais venceram e os que mais perderam na trade deadline. Comenta aí se você concorda com os vencedores e perdedores, se você discorda, fica à vontade. Obrigado pela sua audiência, cara, o vídeo deu quase 1 hora, meu Deus do céu. Mas tá bom, né? Já que não ia ter Switch TV Show, ficam vencedores e perdedores aí como Switch TV Show também, né? Enfim. Amanhã a gente volta com a programação normal, Switch TV Show e tudo mais. Hoje talvez saia a minha prévia do Super Bowl, mas o mais provável é que saia amanhã no sábado, então fica ligado pra não perder. Obrigado pela audiência, reforço, né, o agradecimento pela audiência que o canal teve durante esses últimos dias de Trade Deadline. Foi uma audiência, cara, histórica pro canal. Foi a Trade Deadline onde o canal mais deu view e mais teve pessoas acompanhando. Então, obrigado mesmo por toda a audiência. Muito maneiro, fico muito feliz demais. É cansativo? Mas receber o carinho de vocês, o apoio, né, ver tanta gente vindo pro canal, conhecendo o canal por conta do meu trabalho na Deadline, é uma puta recompensa, né? Fora que, pô, a bagaça tá no bolso. Tô brincando. Quem me dera se fosse tanto assim, hein? Quem me dera, mas vai ajudar. Vai ajudar! Mas obrigado, gente. Brincadeiras à parte, obrigado mesmo pela audiência, foi muito foda. E é isso, né? Agora a gente volta à programação normal, jogos, né? Analisar jogos e tudo mais. Vamos focar 100% em basquete, esquecer um pouco de mercado. Se bem que eu não vou esquecer de mercado, que daqui a pouco começa o mercado da NFL também, né? E vai ter cobertura da off-season da NFL, hein? Meu amigo. Inclusive, Dallas Cowboys no Rio de Janeiro, hein? Olha que foda! O Rio de Janeiro. Continua. Estarei lá, hein? Estarei no Rio pra ver. Pelo menos eu acho que eu vou estar no Rio, né? Tomara que eu consiga ingresso, né? E que não custe um rim. Mas se tudo der certo, estarei no Rio de Janeiro pra ver Dak Prescott. E vamos ver quem que vai ser o outro time. Enfim, nossa, tô enrolando tudo aqui. Galera, é isso. Vou encerrar aqui o vídeo. Já deu quase 1 hora de vídeo. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande abraço. Beijo. Comenta aqui quem foi o maior vencedor e o maior perdedor da Trade Deadline, na sua opinião. Tamo junto. Grande abraço e tchau.